Bruno Ventura, o bilionário CEO da Ventura Corporação, mantinha uma amante pequena e bela fora de casa chamada Larissa Mendes. Ela supostamente estava grávida e ele passava todos os dias ao lado dela, mimando-a. Mas ele não fazia ideia de que, no exato momento em que alimentava aquela mulher com caviar premium à colher, sua esposa legal, Letícia Drummond, havia silenciosamente listado a mansão de R$ 75 milhões em Alphaville com um corretor imobiliário. Quando ele retornou para aquela casa, as fechaduras haviam sido trocadas. As malas tinham desaparecido e sua esposa e filho haviam sumido completamente, como se nunca tivessem existido. Seu assistente, Tiago, ligou para ele, com a voz trêmula. Senhor Ventura, há 3 dias, sua esposa vendeu a mansão e levou o jovem mestre para o exterior. Agora o senhor nem tem onde morar. Bruno desabou no chão. Só então percebeu que o cartão Centurion ilimitado suplementar em sua carteira havia sido completamente estourado por Letícia 3 dias antes. Mais cedo naquele dia, Bruno havia soprado o último pedaço de caviar e levado até os lábios de Larissa. Larissa fez charme, virou o rosto, reclamando que realmente não conseguia comer mais nenhum bocado e que o bebê também estava cheio. Bruno colocou a mão na barriga dela, com a voz mudando para um tom completamente diferente, gentil. Ele a persuadiu a ser boazinha e comer só mais um pedacinho pelo filho deles. Larissa fez bico, engoliu o caviar e se aninhou no abraço de Bruno. Ela apontou que ele havia ficado com ela por 3 horas hoje e perguntou se a esposa dele ficaria brava se ele chegasse tarde em casa. O rosto de Bruno escureceu. Ele zombou, perguntando o que ela tinha para se zangar. Ele fornecia a casa, os carros e o dinheiro. Se ela ousasse dizer uma única palavra de reclamação, ele a chutaria para a rua. Os cantos da boca de Larissa se ergueram antes que ela os puxasse rapidamente para baixo, substituindo a expressão por uma de pena. Ela implorou a Bruno para não falar da esposa dele daquele jeito, dizendo que devia ser difícil para ela ficar sozinha em casa com o menino. Bruno soltou uma risada fria, afirmando que nem havia acertado as contas com ela por criar uma criança de origem desconhecida. Ele checou seu Rolex, levantou-se e disse a Larissa para descansar bem. Prometeu visitá-la novamente no dia seguinte. Larissa assentiu obedientemente e o acompanhou até a porta. No momento em que a porta se fechou com um clique, o olhar inocente no rosto de Larissa desapareceu completamente. Ela pegou um telefone descartável, abriu uma conversa de texto com um número não salvo e digitou uma única mensagem. Ele saiu. A pessoa do outro lado respondeu imediatamente com uma palavra. Ótimo. Bruno sentou no banco de trás de seu Maybach edição limitada, massageando as têmporas. Seu motorista veterano, Augusto, olhou para ele pelo retrovisor e perguntou cautelosamente se estavam voltando para a mansão em Alphaville. Bruno deu um de concordância desdenhoso. Augusto ligou o motor. Bruno recostou no banco de couro e fechou os olhos para descansar, a mente calculando qual clínica particular em São Paulo ele deveria levar Larissa para o ultrassom no dia seguinte. Ele estava completamente alheio ao fato de que as mãos de Augusto tremiam levemente no volante. Após 1 hora de viagem, eles finalmente chegaram à mansão em Alphaville. Bruno saiu do carro e caminhou pela entrada pavimentada com pedras até a porta da frente. Pegou as chaves, inseriu na fechadura e girou. A porta não se mexeu. Franzindo a testa, ele aplicou mais força e girou novamente. Ainda não abria. Bruno xingou baixinho. Bateu na porta 2 vezes, gritando para Letícia abrir. Como ninguém respondeu, ele chamou o filho de 4 anos, Lucas, para abrir a porta para o pai. Ainda nada. A raiva inflamou no peito de Bruno. Ele pegou o telefone e discou o número de Letícia. Uma voz automática e fria informou que o assinante estava com o telefone desligado. Recusando-se a acreditar, ele ligou para o smartwatch de Lucas. Também estava desligado. O rosto de Bruno ficou sombrio. Justo quando ele estava prestes a bater na porta novamente, a Será Oliveira, vizinha da propriedade adjacente, passou carregando uma sacola de compras. Ela lhe deu um olhar estranho. Perguntou por que ele ainda estava ali. Bruno virou-se para ela, exigindo saber o que ela queria dizer com aquilo, afirmando que aquela era a casa dele. A Será Oliveira pareceu assustada. Apontou que a família dele já havia se mudado. Alguns dias atrás,
Ela viu um corretor trazendo pessoas para visitas, dizendo que o proprietário havia listado para venda rápida a um preço vantajoso. Um zumbido ecoou nos ouvidos de Bruno. Ele exigiu saber quem vendeu. Asra Oliveira, surpresa com sua expressão feroz, disse que foi a esposa dele, Letícia. Ela havia visto Letícia assinar o contrato de listagem com os próprios olhos. A mão de Bruno tremeu ao redor do telefone. Ele perguntou exatamente quando isso aconteceu. Asra Oliveira pensou por um momento e disse que foi 3 dias atrás. Naquele dia, Letícia saiu segurando a mão do menino, puxando 2 malas grandes. Quando Asra Oliveira perguntou de passagem, Letícia mencionou que estavam indo para férias internacionais. Bruno ficou paralisado, sentindo como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre sua cabeça. Vendo seu rosto pálido, Asra Oliveira não disse mais nada e se apressou com as compras. Bruno ficou diante da porta que não conseguia mais abrir. O sol de São Paulo estava ofuscante, mas ele se sentia congelando. Discou para seu assistente executivo, Tiago. Tocou 5 ou 6 vezes, antes de Tiago finalmente atender. Bruno latiu para descobrir exatamente onde Letícia estava. Houve alguns segundos de silêncio mortal do outro lado. Bruno rugiu para ele falar. A voz de Tiago soava como se ele tivesse acabado de chorar. Ele gaguejou que estava justamente prestes a relatar isso. 3 dias atrás, Letícia contratou uma agência para vender a mansão em Alphaville por R$ 75 milhões à vista, e os fundos já haviam sido compensados. Os olhos de Bruno se arregalaram. Ele gritou que era impossível porque ele segurava a escritura. Tiago respirou fundo e lembrou ao chefe que, para evitar certos impostos sobre propriedade na época, a mansão havia sido colocada inteiramente no nome de Letícia. O coração de Bruno batia violentamente. Ele exigiu saber onde seu filho Lucas estava. A voz de Tiago ficou ainda mais baixa, explicando que Letícia levara o menino em um voo internacional 3 dias atrás, destino Lisboa, Portugal. Bruno quase deixou o telefone cair. Exigiu saber como ela comprou as passagens para Lisboa quando ele havia congelado todos os cartões de crédito dela. Tiago soou sem fôlego ao explicar que Letícia não usou os cartões de Bruno. Usou sua própria conta. As ações fundadoras de uma startup de tecnologia brasileira registradas em seu nome foram liquidadas 3 dias atrás. Agora, Letícia tinha mais dinheiro líquido em suas contas do que Bruno. A visão de Bruno escureceu. Ele teve que se agarrar ao batente da porta para permanecer de pé. Perguntou como isso era possível, alegando que havia investigado aquela empresa e ela não tinha nada. Tiago explicou que a acionista majoritária daquela empresa de tecnologia sempre fora a falecida mãe de Letícia. Antes de falecer, sua mãe deixou um fundo estipulando que as ações seriam automaticamente transferidas para Letícia em seu 30 grau aniversário. 3 dias atrás, Letícia completou 30 anos. Bruno sentiu como se seus ossos tivessem sido removidos. Deslizou pelo batente da porta e desabou no chão. Ele se lembrava agora. 3 dias atrás, enquanto acompanhava Larissa para o ultrassom 4D, seu telefone tocou 7 ou 8 vezes. Era Letícia. Achando irritante, ele simplesmente desligou o telefone. Bruno abriu a boca, a voz áspera como lixa, e perguntou sobre seu cartão Black suplementar ilimitado. A voz de Tiago estava completamente sem energia. Revelou que 3 dias atrás, na loja de luxo Duty Free do aeroporto, Letícia passou o cartão suplementar para comprar um relógio Patek Philippe de R$ 5 milhões. Quando o banco ligou para Bruno autorizar a cobrança massiva, seu telefone estava desligado. Com base em suas autorizações anteriores em branco, o banco processou. Atualmente, o saldo disponível na conta principal de Bruno era inferior a R$ 40 mil. Bruno levantou-se de um salto, erguendo o telefone para esmagá-lo no chão. Parou no meio do caminho porque viu o Sr. Ferreira, o gerente da Associação de Moradores da Comunidade de Alphaville, caminhando em sua direção. O Sr. Ferreira se aproximou com um sorriso profissional, segurando um envelope pardo. Cumprimentou Bruno, dizendo que era conveniente encontrar. Lu, o novo proprietário da mansão, havia finalizado a transferência de título naquela tarde e solicitava que Bruno removesse seus pertences pessoais da garagem em 2 horas.
O novo proprietário também pretendia revogar seu acesso às 2 vagas de estacionamento para convidados da propriedade. Bruno olhou para ele, perguntando quem era o novo proprietário. O senhor Ferreira entregou o envelope, afirmando que era sua esposa, Letícia Drummond. 3 dias atrás, ela vendeu a casa para uma LLC, na qual detinha os direitos gerenciais exclusivos. A transação foi finalizada naquela tarde. Legalmente, Bruno não tinha mais nenhuma reivindicação sobre a propriedade. Bruno pegou o envelope. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-lo. Dentro havia uma cópia impecável da nova escritura da propriedade. Na coluna de proprietário, listava uma entidade corporativa. Na coluna de membro gerente, 3 palavras em negrito se destacavam: Letícia Drummond. Bruno olhou para aquele nome. Em sua mente, viu a imagem de Letícia o recebendo na porta toda vez que ele chegava em casa nos últimos 3 anos. Ela sempre era submissa, sempre suportava, perguntando baixinho se ele estava com fome ou queria jantar. Ele realmente acreditara que aquela mulher não conseguiria sobreviver sem ele. Pensara que toda a docilidade dela era porque ela não ousava sair, estivera errado. Bruno, de repente, explodiu em risadas. Riu e riu até o som se transformar em soluços roucos. Desabou em frente à porta que não conseguia mais entrar. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de voz no iMessage de Larissa. Agindo doce, pedindo que ele comprasse alguns croissants para ela na padaria francesa do centro no caminho amanhã de manhã. Bruno olhou para a mensagem de voz. O polegar pairando sobre a tela, incapaz de pressionar. A câmera de segurança acima da varanda girou ligeiramente, capturando seu estado patético. A 12.000 quilômetros de distância, no aeroporto de Lisboa, em Portugal, uma mulher vestindo um trench coat bege segurava a mão de um menino de 4 anos enquanto caminhavam para fora do saguão de desembarque. O menino olhou para cima e perguntou se eles nunca mais voltariam. A mulher se abaixou, ajustou o cachecol dele e sorriu. Disse que claro que voltariam. Assim que terminasse de resolver alguns negócios por lá, retornariam em glória absoluta. Levantando-se novamente, pegou o telefone. Olhou para a notificação na tela confirmando o depósito da venda da mansão de R, 75 milhões, e a transação do relógio de R, 5 milhões. Um sorriso lento se espalhou pelos lábios dela. Letícia guardou o telefone no bolso, pegou a mão de Lucas e caminhou confiante para a luz do outono em Lisboa. A 12.000 quilômetros de distância, Bruno ainda estava sentado em frente ao portão da mansão que não lhe pertencia mais. O céu acima estava sombrio e sufocante. Dentro do envelope ao lado dele, enfiado atrás da escritura da propriedade, havia uma fina folha de papel. No topo estava impresso Petição para a dissolução do casamento. Na parte inferior da página, a assinatura de Letícia era nítida, decisiva e até carregava um toque de nitidez vingativa. A data no documento era de 3 dias atrás, exatamente a tarde em que ele desligara o telefone para acompanhar o ultrassom de Larissa. Bruno apertou os papéis do divórcio com força, as bordas afiadas do papel cortando dolorosamente sua palma. Finalmente entendeu algo. Aquela mulher nunca estivera esperando por ele voltar para o jantar. Simplesmente estivera esperando o momento em que ele a deixasse completamente. Bruno ficou sentado no chão por 2 horas inteiras. O senhor Ferreira passou 2 vezes para apressá-lo, afirmando que a equipe de limpeza profunda do novo proprietário estava prestes a chegar e solicitando que ele saísse imediatamente. Bruno se levantou, os joelhos estalando, as pernas tão dormentes que mal conseguia ficar de pé. Dobrou os papéis do divórcio, enfiou no bolso, deu uma última olhada na mansão onde vivera por 3 anos e se virou para a garagem. Seu Maybach ainda estava estacionado lá. O novo proprietário não tocara em seu carro, mas o Porsche vermelho que costumava estar estacionado ao lado havia sumido. Era o carro de Letícia. Bruno entrou no banco do motorista do Maybach e ficou sentado ali por um longo tempo. De repente se lembrou que o Porsche vermelho fora comprado no ano em que Letícia se casara com ele. Ela pagara a entrada sozinha. Na época, ele achara ridículo, zombando de uma mulher casada insistindo em comprar seu próprio carro. Letícia apenas sorrira e dissera que gastar o próprio dinheiro lhe dava paz de espírito. Naquela época, ele pensara que ela estava sendo estranha e teimosa.
Pensar no verdadeiro significado por trás das palavras dela agora enviava um calafrio pela espinha de Bruno. Ele saiu de Alphaville sem ideia de para onde ir. Não tinha vontade de ver Larissa agora, e sua mente estava caótica demais para ir ao escritório. Eventualmente, dirigiu para a propriedade de seus pais, em uma área nobre de São Paulo. Seu pai, Ricardo Ventura, e sua mãe, Margarida Ventura, viviam lá. Bruno entrou. Margarida arrumava flores. Vendo-o em casa àquela hora, pareceu ligeiramente surpresa e perguntou por que ele voltara tão cedo, indagando sobre Letícia e Lucas. Bruno tirou o paletó do terno, jogou no sofá e disse que eles haviam ido embora. A mão de Margarida, segurando as tesouras de flores, congelou. Perguntou o que ele queria dizer com ido embora. Bruno desabou no sofá, inclinando a cabeça para trás para olhar o teto. Explicou que Letícia vendera a mansão, levara Lucas para o exterior e deixara papéis de divórcio para ele assinar. Margarida pousou as tesouras e caminhou para se sentar de frente para ele. Suspirou profundamente. Lembrou quantas vezes o avisara que Letícia não era alguém com quem se brincar. Lembrou o status que a falecida mãe de Letícia tinha no mundo corporativo. Mesmo com a mãe dela partida, a rede da família Drummond permanecia. Perguntou se ele realmente pensava que Letícia simplesmente esqueceria sua frieza ao longo dos anos. Bruno sentou-se abruptamente, exigindo saber o que sua mãe queria dizer. Perguntou se ela sabia que Letícia ia embora. Margarida suspirou novamente, dizendo que não sabia que Letícia iria tão longe, mas sabia que ela partiria eventualmente. Perguntou a Bruno se ele achava que Letícia não sabia sobre a amante Larissa que ele mantinha fora. Perguntou se ele achava que Letícia não percebia que eles não compartilhavam a cama havia 3 anos. Quando Letícia estava grávida de Lucas, Bruno nunca compareceu a uma única consulta pré-natal. Quando ela entrou em trabalho de parto, ele estava fora organizando uma festa de aniversário para Larissa. Letícia nunca falara dessas coisas, mas registrara cada dívida em seu coração. O rosto de Bruno ficou pálido. Ele se lembrava daqueles eventos, claro, mas sempre sentira que não importava. Letícia tinha um temperamento suave e nunca levantava a voz. Pensara que ela podia aceitar qualquer coisa. Pensara que ela suportaria por uma vida inteira. Margarida olhou para a expressão do filho e balançou a cabeça. Disse a ele para parar de fazer cara de coitado e mandou verificar as gavetas no antigo escritório dele, no andar de cima. Disse que tudo que Letícia deixara para ele estava lá. Margarida vira aquilo alguns dias atrás enquanto limpava o quarto. Disse que se ele tivesse se dado ao trabalho de abrir ao menos uma delas, não teria sido pego tão desprevenido hoje. Bruno levantou-se de um salto e correu escada acima. Seu antigo escritório ficava no final do corredor do 2º andar. Empurrando a porta, viu que a mesa e os armários haviam sido limpos completamente. Todos os documentos estavam empilhados ordenadamente. Abriu a 3ª gaveta à esquerda. Dentro havia 3 diários encadernados em couro marrom. Bruno pegou o diário de cima e abriu. A primeira página datava do 2º mês após o casamento. Havia apenas uma linha. Esta noite, ele não veio para casa novamente. Comi sozinha e tive dores de estômago. Me pergunto se foi da injeção na clínica ontem. O médico me mandou descansar na cama por 3 dias. Não contei a ele. Mesmo se tivesse contado, ele não se importaria. Bruno virou algumas páginas. Página 3. Fui para uma consulta pré-natal hoje. O médico perguntou onde estava minha família. Disse que meu marido estava em viagem de negócios. Tirei 5 frascos de sangue sozinha. No caminho de volta passei mal no Uber e vomitei. O motorista cobrou R$1.000 de taxa de limpeza. Mandei mensagem para ele e ele transferiu o dinheiro sem nem perguntar por que eu precisava pagar a taxa de limpeza. Página 5. Lucas aprendeu a dizer, papai agora. Gravei um vídeo e enviei para ele. Ele respondeu com uma única letra. Sim. Olhei para aquele S por meia hora. Depois deletei o vídeo. Página 15. Acordei à meia-noite com 39 graus de febre. Liguei para ele e ele atendeu. Ouvi uma mulher rindo ao fundo. Disse que estava entretendo clientes e me mandou ligar para o médico da família. Desliguei e tomei paracetamol sozinha. De manhã, a febre passou e meu coração esfriou. Página 23. Ele me pegou olhando o telefone dele. Disse, Letícia, é melhor você saber seu lugar. Eu te forneço casas, carros e dinheiro.
Não abuse da sorte. Não disse nada. Só me perguntei o que ele queria dizer com fornecer. Ele se refere ao banco do passageiro do carro dele, que ninguém tem permissão para sentar, ou aos chinelos em casa que sempre tem apenas um par? Página 40. Ele chegou em casa bêbado hoje e me abraçou, me chamando de Larissa. Disse que ele tinha a pessoa errada. Ele me deu um tapa e perguntou como eu ousava responder. O tapa não foi forte, mas não consegui dormir. No meio da noite, peguei o cartão Black suplementar que ele deixou debaixo do meu travesseiro. Não gastei um centavo. Apenas olhei para ele. Olhei a noite toda. Bruno virou até a última página. A caligrafia aqui estava muito mais bagunçada, escrita às pressas. A entrada final dizia: "Hoje é o 4º aniversário de Lucas." Ele ligou. Pensei que estava desejando feliz aniversário a Lucas. Em vez disso, me disse que Larissa estava grávida e me mandou ser esperta e sair de casa sozinha. Eu disse: "Tudo bem." Ele provavelmente acha que estou jogando duro. Não sabe que já pensei nisso perfeitamente. No meu 30º aniversário, vou levar Lucas e sair. Casas, carros, dinheiro. Vou pegar tudo eu mesma. Não preciso que ele me chute para fora. A data era de 2 meses atrás. Bruno fechou o diário, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Desabou no chão do escritório, encostado na estante, a mente reproduzindo as palavras do diário em um loop infinito. Tirar 5 frascos de sangue sozinha, vomitar no Uber, a febre de 39 graus, abraçá-la chamando pelo nome de Larissa, o tapa. Ele ergueu a mão e tocou o próprio rosto. Aquele tapa havia acertado o rosto dela. Ele estivera tão bêbado que não se lembrava, mas se lembrava de acordar na manhã seguinte e notar que um lado do rosto de Letícia estava vermelho. Quando perguntou o que havia acontecido, ela disse que dormira mal e ele acreditara. Bruno olhou para o diário em suas mãos. Na capa, havia uma pequena mancha marrom como a marca deixada por uma lágrima seca. Abraçou o diário contra o peito, pressionou a testa contra os joelhos e os ombros tremeram violentamente. No andar de baixo, Margarida ouviu um baque pesado vindo de cima, como algo caindo no chão. Não subiu. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para Letícia. Sei sobre sua viagem ao exterior. Cuide-se. 10 minutos depois, uma resposta chegou. Obrigada, mãe. Cuide da sua saúde. Margarida olhou para aquelas 2 palavras. Mãe. Por 3 anos, Letícia a chamara assim com absoluta sinceridade. Pensou no filho pecador e em todos os erros dele ao longo dos anos. Sabia que não podia impedir isso. Então secretamente ajudara Letícia a colocar todos os álbuns de fotos de infância de Lucas na mala antes de ela partir. Não dissera uma palavra na época. Letícia a abraçara e dissera: obrigada. Aquele abraço fora quente. Margarida ainda se lembrava. O som dos soluços quebrados de Bruno ecoava fracamente do andar de cima. Margarida fechou os olhos e colocou o telefone virado para baixo na mesa. Bem feito, pensou antes de soltar um longo suspiro. Ele era filho biológico dela. Ainda assim, não conseguia se forçar a oferecer uma única palavra de conforto. No escritório, Bruno empilhou os 3 diários, os nós dos dedos brancos, ao agarrar as bordas. Seu telefone tocou. Era outra mensagem de voz de Larissa. Apertou play no alto-falante. A voz doce e chorosa dela ecoou no quarto vazio perguntando se ele podia ir porque sua barriga estava doendo. Bruno olhou para o telefone. De repente se lembrou de uma linha do diário. Ligou para ele e ele atendeu. Ouviu uma mulher rindo ao fundo. Reconheceu aquela risada agora. Era Larissa. Colocou o telefone virado para baixo no chão, nem respondendo, nem atendendo. Abriu o diário novamente e voltou para a última página para olhar mais de perto. Abaixo daquele parágrafo bagunçado de texto, havia uma linha minúscula que ele havia perdido antes. O texto minúsculo dizia: Bruno, esperei 3 anos para você se virar. O dia em que você finalmente fizer, vou jogar esses 3 diários na sua cara e te dizer que Lucas não carrega o sangue Ventura. Adivinhe de quem ele é filho? Os olhos de Bruno se arregalaram de horror. Folheou furiosamente as páginas, lendo cada palavra sobre as consultas pré-natais. Os dias em que ela ia sozinha, a tarde em que Lucas o chamou de pai pela primeira vez e a tarde em que ele respondeu com uma única letra. O rostinho de Lucas piscou em sua mente.
Percebeu que nunca olhara realmente de perto os olhos de Lucas. Sempre assumira que o menino se parecia um pouco com ele, mas tentando imaginar agora, percebia que a semelhança era apenas uma mentira subconsciente que contara a si mesmo. Bruno levantou-se de um salto. Seu telefone caiu no chão, estilhaçando a tela. Olhou para aquela linha minúscula de texto por 5 minutos inteiros, a mente completamente em branco. Não era filho dele. Aquela mulher criara uma criança que não era dele, vivendo bem debaixo do nariz dele por 4 anos. Ele pagara pensão todo mês e comprara presentes de aniversário. Todo feriado, quando seu pai exigia uma foto de família, Bruno ficara de lado com um olhar impaciente no rosto. Assumira que era sua própria carne e sangue. Bruno lentamente afundou de joelhos. Pegou o telefone estilhaçado e ligou para seu assistente, Tiago. Quando a chamada conectou, a voz de Bruno estava rouca, como se tivesse sobrevivido a uma doença grave. Ordenou que Tiago investigasse algo para ele. Tiago perguntou o que era. Bruno respirou fundo e exigiu os registros de nascimento de Lucas. Todo o hospital, todo o arquivo para descobrir quem era o pai biológico. Houve um silêncio de 3 segundos na linha. Tiago perguntou se Bruno tinha absoluta certeza de que queria investigar isso, avisando que a verdade poderia não ser boa para ele. Bruno rugiu, mandando apenas fazer. Tiago suspirou. Confessou que havia algo que não ousara contar. Antes de partir, Letícia enviara uma mensagem a Tiago, dizendo que se Bruno algum dia quisesse investigar a paternidade do jovem mestre, ele deveria dar a ele um documento específico. Era um relatório de teste de paternidade de DNA. O teste fora feito 7 dias após o nascimento do menino, usando amostras de Lucas e Bruno. O resultado excluía qualquer relação biológica. O telefone estilhaçado escorregou da mão de Bruno, batendo no piso de mármore. A tela ficou completamente preta. Ele deslizou pela estante e desabou no chão. A luz do teto piscou, deixando-o tonto. Descobriu que ela guardara tudo. Preparara tudo. Por 3 anos, a mulher obediente esperando na porta por ele todo dia, contara silenciosamente os dias. Ela não estava esperando ele voltar para casa. Estava esperando o dia em que nunca mais precisaria que ele voltasse para casa. Bruno acordou quando já era manhã. Estava tremendo. O ar-condicionado do escritório havia desligado e a janela estava aberta, deixando entrar o vento cortante de outono. Sentou-se às costas rígidas como uma tábua. Seu telefone estilhaçado não ligava. Encontrou o telefone fixo na mesa e ligou para Tiago. Tiago atendeu rapidamente, parecendo aliviado que Bruno finalmente ligara. Disse que havia um grande problema na empresa. Bruno massageou as têmporas perguntando qual era o problema. Tiago explicou que o conselho de administração convocara uma reunião de emergência para as 9 e todos os diretores eram obrigados a comparecer, incluindo Letícia. A mão de Bruno congelou. Perguntou como Letícia poderia participar de uma reunião do Conselho de Lisboa. Tiago suou desconfortável, explicando que ela havia se arranjado para participar por videoconferência. Com apenas 40 minutos até a reunião, Tiago o instou a se apressar. Bruno levantou-se, alongou-se e disse que estava a caminho. Dirigiu 40 minutos até a torre corporativa da Ventura Corporação no centro de São Paulo. A recepcionista olhou para ele estranhamente, abriu a boca para falar, mas se conteve. Bruno a ignorou e caminhou direto para o elevador. Enquanto as portas se fechavam, captou a recepcionista fazendo uma chamada sussurrada, murmurando. Ele chegou. Bruno franziu a testa ao chegar ao andar executivo. O corredor estava silencioso e as portas da sala de reuniões estavam fechadas. Ele as empurrou e entrou. 6 ou 7 pessoas já estavam sentadas, todos diretores seniores da Ventura Corporação, homens mais velhos que geralmente eram extremamente deferentes com ele. Hoje, enquanto ele entrava, ninguém o cumprimentou. Bruno caminhou até seu assento na cabeceira da mesa e exigiu saber sobre o que era a reunião, notando que não recebera aviso prévio. O diretor Correia, sentado ao lado do lugar do presidente, pigarreou e disse que a reunião era para informá-lo de 2 grandes desenvolvimentos. O diretor Correia tocou um tablet na mesa. A enorme tela do projetor na frente da sala acendeu exibindo uma janela de videoconferência. Na tela estava Letícia em um escritório moderno bem iluminado. O fundo apresentava janelas enormes do chão ao teto com vista para as montanhas nevadas de Portugal. Ela vestia um suéter cinza elegante de gola alta.
o cabelo preso em um coque impecável, maquiagem leve e o semblante radiante. Ao lado dela, sentava um homem de meia-idade em um terno afiado e óculos de aro dourado com uma pilha de documentos ao lado. Bruno olhou para Letícia na tela por 3 segundos, de repente sentindo que ela era uma completa estranha. Olhara para aquele rosto por 3 anos, mas nunca vira a luz afiada e confiante nos olhos dela quando estava em casa. Letícia sorriu para a câmera e cumprimentou os diretores. Os diretores responderam calorosamente, o entusiasmo deles aprofundando a carranca de Bruno. O diretor Correa falou, chamando-a de CEO Drummond e sugerindo que começassem. Bruno virou a cabeça bruscamente para o diretor Correa, exigindo saber o que ele acabara de chamar lá. Sobressaltado, mas mantendo a compostura, o diretor Correa explicou que 3 dias atrás, Letícia assumira oficialmente a propriedade de 37,5% das ações da Ventura Corporação, tornando-a a maior acionista da empresa. De acordo com os estatutos corporativos, a maior acionista tinha o direito de nomear o CEO executivo e participar das decisões de gestão diárias. Portanto, agora a chamavam de CEO Drummond. Bruno sentiu como se tivesse sido pregado à cadeira. Gritou que a empresa fora fundada por seu pai e as ações eram da família dele. Como ela poderia ter 37,5%? O diretor Correa o interrompeu, explicando que as ações vinham da mãe de Bruno, Margarida Ventura. 3 dias atrás, Margarida transferira legalmente todas as suas ações para Letícia, sem compensação monetária. A papelada legal já havia sido processada, e Bruno poderia revisar quando quisesse. A mente de Bruno explodiu. Sua mãe dera as ações para Letícia. De repente se lembrou do tom casual de Margarida no dia anterior, mandando-o verificar as gavetas do escritório. Ela falara tão casualmente porque sabia que qualquer descoberta que ele fizesse seria inútil. Bruno olhou para o rosto relaxado de Letícia na tela, o sangue subindo à cabeça. Acusou-a de ter se casado com a família Ventura apenas para roubar as ações de sua mãe, perguntando o que mais ela planejava fazer. Letícia ofereceu um leve sorriso, inteiramente diferente dos que ele estava acostumado. Afirmou que sua mãe transferira as ações voluntária, justa e legalmente. Convidou-o a consultar um advogado se duvidasse. Letícia continuou, dizendo que convocara a reunião do conselho por 2 motivos. Primeiro, como acionista controladora, propunha oficialmente uma reunião especial de acionistas para reestruturar o Conselho de Gestão Executivo. Segundo, pausou, pegando uma pasta e virando uma página. Segundo, citando o artigo 14, seção 3 dos Estatutos Corporativos, a acionista controladora detinha o direito de propor a terminação imediata do atual CEO sob circunstâncias especiais. Afirmou que Bruno Ventura cometera má gestão grave e conduta pessoal severa que danificara a reputação da empresa. Os documentos de suporte já haviam sido enviados por e-mail a todos os diretores. Bruno bateu a mão na mesa, o estalo alto ecoando na sala. Gritou para ela parar de cruzar a linha, gabando-se de que trabalhara na empresa por 10 anos, e ela não podia simplesmente demiti-lo por capricho. Letícia o ignorou, calmamente, mandando os diretores abrirem os anexos de e-mail. Um coro de notificações encheu a sala de reuniões. Os diretores olharam para seus dispositivos, as expressões mudando dramaticamente. O diretor Correa leu a primeira página e lançou a Bruno um olhar que claramente comunicava que achava Bruno completamente inútil. Bruno se lançou e arrancou o iPad do diretor Correa. A tela exibia uma foto de Bruno e Larissa se abraçando no saguão de um hotel de luxo. O carimbo de data era de 3 meses atrás. Abaixo da foto havia uma cópia do relatório de despesas de hospitalidade corporativa da empresa da mesma data exata. O valor era R$ 140 mil, desviando fundos corporativos para levar sua amante a um hotel cobrado sob o orçamento de hospitalidade do departamento de vendas. O sangue de Bruno gelou. Ele costumava pensar que isso não era grande coisa. A empresa era dele, então gastar seu próprio dinheiro e reembolsar era normal. Ninguém ousaria questionar. Mas esquecera que Letícia agora sentava no assento de acionista controladora. A voz de Letícia ecoou calmamente dos alto-falantes. Mencionou que também tinha 3 vídeos de vigilância, mas não queria desperdiçar o tempo do conselho reproduzindo-os. O principal era que, durante seu mandato,
Bruno utilizara recursos corporativos para despesas pessoais luxuosas, estimadas preliminarmente em mais de R$ 10 milhões. De acordo com os estatutos corporativos, ele era obrigado a fornecer restituição total. Bruno lançou punhais com os olhos para Letícia na tela, acusando-a de fazer tudo isso apenas por vingança. Letícia olhou de volta para ele, a expressão completamente indiferente. Afirmou que não buscava vingança. Simplesmente exercia seus direitos legais como maior acionista. O dinheiro que ele desperdiçara ao longo dos anos era tecnicamente parte do patrimônio que sua mãe transferira para ela. Então, exigir de volta era natural. Olhou para o dossiê e continuou, listando os fracassos profissionais dele, fazendo o lucro líquido da empresa cair 42% em 3 anos, desencadeando uma taxa de rotatividade de 60% entre executivos seniores, danificando a reputação da marca com seus escândalos pessoais, ignorando inquéritos do conselho e pulando 7 reuniões trimestrais consecutivas. Reiterou que não precisava de vingança. Os fatos falavam por si. A sala de reuniões estava tão silenciosa que se ouvia o zumbido do sistema de ar. Bruno ficou ali, suor escorrendo pelas têmporas. De repente percebeu que nenhum dos diretores dissera uma única palavra em sua defesa. Aqueles homens que costumavam se curvar e chamá-lo de Senhor Ventura. Agora folheavam o dossiê de Letícia, os rostos claramente dizendo que ele estava acabado. Bruno cerrou os punhos, argumentando que mesmo se ela estivesse certa, os acionistas ainda não haviam votado, significando que ele ainda era o CEO, e a convocação dela era um exagero. Letícia sorriu. Esclareceu que era uma reunião emergencial do conselho que ela tinha o direito de convocar. Além disso, ergueu uma folha de papel exibindo as assinaturas de mais de 2/3 dos diretores sentados aprovando sua remoção imediata. Informou que, a partir daquele momento, ele não era mais o CEO. Bruno viu as assinaturas. Diretor Correia, diretor Salgado, diretor Monteiro, homens que o seguiram por anos. Bruno olhou para eles. O diretor Correia evitou seu olhar. O diretor Salgado encarou o telefone. O diretor Monteiro levantou-se, murmurou que precisava de um cigarro e esbarrou no ombro de Bruno ao sair. Bruno ficou sozinho na sala de reuniões meio vazia. A imagem de Letícia permanecia no projetor, observando-o calmamente como uma estranha. Perguntou quando ela começara a planejar isso. Ela respondeu que 3 anos atrás, quando estava grávida de Lucas, ele estava no exterior celebrando o aniversário de outra mulher. Na volta para casa de uma consulta pré-natal, percebera que não se casara com ele para ser um troféu. Como ele a tratava como nada, decidira tirar tudo o que ele mais valorizava, pedaço por pedaço, com calma. Letícia fechou a pasta, ofereceu um sorriso educado para a câmera e desejou um bom dia aos diretores restantes. A janela de vídeo escureceu. Bruno ficou sozinho na enorme sala de reuniões, as luzes brilhantes do teto o prendendo no lugar. Não trouxera o celular, então pegou o telefone da sala de conferência e ligou para Tiago. Quando conectou, ordenou que Tiago imediatamente fizesse uma verificação de antecedentes de todos os ativos de Letícia e descobrisse exatamente quanto da riqueza da família Ventura ela controlava. Tiago ficou em silêncio por um momento, antes de admitir que havia algo mais que não contara. Antes de Letícia partir, fizera um acordo com Tiago. Oferecera a ele 3 anos de salário mais uma casa em troca de sua cooperação total nos últimos 3 meses. Preparara tudo por 3 meses. Obtivera todas as evidências, todos os arquivos e todos os contatos com antecedência. Tudo que Tiago contara a Bruno ontem fora roteirizado por Letícia, incluindo o teste de DNA, a venda da mansão e os cartões congelados. Bruno gritou, exigindo saber o que mais incluía. Tiago respondeu calmamente que incluía reportar o chip do telefone principal de Bruno como roubado 2 dias atrás. Seu telefone celular atual não tinha absolutamente nenhum serviço. As mensagens que Tiago enviara eram via um número de backup que Letícia fornecera. Bruno olhou para seu telefone estilhaçado. Tinha 0 barras. Finalmente entendeu que toda a linha de comunicação com o mundo exterior fora sistematicamente cortada. As portas da sala de reuniões se abriram. 2 representantes de RH entraram carregando caixas de papelão. Uma jovem informou educadamente que a CEO Drummond
instruíra que ele empacotasse seus pertences pessoais. Como o escritório estava agendado para a reforma aquela tarde, enquanto Bruno estava na sala vazia, o telefone da mesa tocou novamente. Ele atendeu. Uma voz masculina estranha pediu para confirmar que era Bruno Ventura, identificando-se como representante do Departamento de Conformidade Financeira do Consulado Suíço no ZUA, mas adaptado. Informou que Letícia Drummond submetera uma petição emergencial com respaldo legal para congelar todas as contas bancárias internacionais em seu nome. Bruno deixou o telefone cair. Guardas de segurança o escoltaram para fora do prédio da Ventura Corporação. Seus pertences pessoais foram enfiados em uma única caixa de papelão. Continha uma caneta tinteiro que usara por 3 anos, 2 caixas de cartões de visita e uma foto emoldurada. A foto era dele, Ricardo e Margarida, tirada no pátio da propriedade deles. Nela, Bruno sorria distraidamente. Margarida estava ao lado dele. Ricardo sentava na frente. Naquela época, o velho não sofrera o derrame e parecia afiado. Bruno mantivera aquela foto em sua mesa por 3 anos, sem nunca realmente olhá-la. O guarda de segurança empurrou a caixa contra seu peito e disse para ele sair rápido porque clientes esperavam no saguão. Bruno ficou do lado de fora da torre corporativa segurando sua caixa. Funcionários passavam apressados por ele, nenhum parando para perguntar se ele estava bem. Pessoas que antes se curvavam para cumprimentar-lo agora o evitavam como a peste. Ficou no vento por 10 minutos antes de lembrar que seu carro estava na garagem subterrânea, mas perdera as chaves no caos. Checou todos os bolsos. Nada. Usou um orelhão para ligar para a mesa de Tiago. Uma mulher atendeu, informando que Tiago começara suas férias anuais remuneradas. Bruno exigiu que ela o colocasse na linha. A mulher pausou. Depois disse que Tiago instruíra explicitamente que se o senhor Ventura ligasse, não era um momento conveniente para atender. Desligou. Sem outra opção, Bruno pegou um táxi para a propriedade dos pais em São Paulo. O motorista ficava olhando para ele pelo retrovisor, mas não disse nada. Bruno recostou na janela, a mente fervendo como um caldeirão de caos. Quando entrou, chamou pela mãe. Margarida saiu da cozinha, as mãos cobertas de farinha. Vendo seu estado desgrenhado, não mostrou surpresa, simplesmente perguntando se ele havia comido. Bruno colocou a caixa na mesa de centro e exigiu saber por que ela dera as ações para Letícia. Margarida limpou as mãos e afirmou que, aos 63 anos, via as coisas claramente. Jurou que se a criança na barriga de Larissa fosse realmente de Bruno, ela cortaria a própria cabeça e deixaria ele chutar como bola de futebol. Bruno congelou, perguntando o que ela queria dizer. Margarida zombou, perguntando se ele achava que ela e seu pai, com derrame, eram senes. A linhagem da família Ventura era crucial. Investigar a Larissa. A linha do tempo da gravidez não batia, e as palavras de Larissa eram 90% mentiras. A cabeça de Bruno zumbia. Perguntou por que ela ainda dera as ações para Letícia. Margarida explicou que desde o derrame de Ricardo, Bruno assumira. Ele sabia exatamente o que fizera. 3 anos de perdas massivas. Se o deixasse continuar, o legado Ventura seria destruído. Letícia tinha cérebro e habilidade. Dar as ações a ela significava salvar a empresa. Dá-las a Bruno significava jogá-las no buraco negro da amante dele. Bruno levantou-se, argumentando que Letícia era sua esposa. Mas ela tomou a empresa e pediu divórcio, significando que a família Ventura perdeu tudo. De qualquer forma, Margarida olhou para ele por alguns segundos e riu amargamente. Apontou que ele ainda a chamava de esposa. Quando a deixou sozinha para as consultas pré-natais, ele a chamava de esposa? Quando colocou Larissa no banco do passageiro do carro dele, chamou Letícia de esposa? Quando se recusou a voltar para casa no dia de ação de graças, forçando Letícia a trazer Lucas para a propriedade sozinha, ele a chamou de esposa? Bruno ficou sem palavras. Margarida tirou o avental, jogou no sofá e sentou. Sua voz ficou calma. Disse honestamente que Letícia fora genuinamente boa para ela. Quando Ricardo ficara hospitalizado por 6 meses enquanto Bruno estava fora com Larissa, Letícia fora a que estava no hospital todo dia cuidando de todo o trabalho sujo, sem uma única reclamação. Pediu a Bruno para olhar no espelho e perguntar a si mesmo o que ele já fizera por Letícia. Bruno não encontrou uma única palavra para dizer. Margarida continuou, revelando que antes de partir,
Letícia pedira as ações. Letícia dissera que queria usar a marca Ventura para realizar certas coisas. Prometera não maltratar a família Ventura e garantira que os pagamentos de dividendos deles não faltariam um único centavo. Letícia também dissera a Margarida uma outra coisa que originalmente não planejara compartilhar com Bruno. Bruno olhou nos olhos da mãe e perguntou o que era. Margarida revelou que Letícia dissera que a criança na barriga de Larissa era parte de um golpe feito por uma atriz que ela contratara para enganá-lo. Bruno ficou paralisado como se atingido por um raio. Perguntou o que ela queria dizer. Margarida confirmou que ele não ouvira mal. Larissa fora arranjada por seu assistente Tiago. Tiago trabalhava para Letícia. Plantara aquela armadilha ao lado dele 3 anos atrás, esperando que ele caísse completamente antes de puxar a rede para tomar de volta tudo que lhe pertencia. Bruno desabou no sofá, o rosto cinzento. Então, por 3 anos, todas as palavras doces que sussurrara para Larissa, toda vez que transferira dinheiro para uma casa, carro ou bolsa de grife, toda vez que desligara o telefone para acompanhar uma consulta falsa, tudo estivera sob vigilância de Letícia. Ela o vira pisar na cova, casualmente jogar a terra sobre sua cabeça e esperara ele atingir o fundo antes de enterrá-lo completamente. Bruno, de repente, percebeu outra coisa. Virou-se para Margarida e perguntou quem era o verdadeiro pai de Lucas. Margarida ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que tentara investigar, mas Letícia usara as antigas conexões da mãe para limpar os registros. O que Letícia quisesse escondido, ninguém conseguia desenterrar. Mas Margarida lhe disse uma coisa. Aquele menino a chamara de vovó com muito mais sinceridade do que ele nunca chamara Bruno de pai. Bruno enterrou o rosto nas mãos, curvando-se. As palavras da mãe cortavam fundo demais porque eram verdadeiras. Sempre que Lucas o chamava de pai, sua voz era pequena e tímida, como se tivesse medo dele. Ainda assim, Bruno nunca comparecera a uma única reunião de pais e professores. Uma vez, Letícia ligara enquanto ele jantava com Larissa, perguntando se ele viria à peça da escola de Lucas. Dissera que estava ocupado. Mais tarde, vira um vídeo no story do Instagram de Letícia. Lucas vestido de leãozinho no palco. Todo outro menino tinha paz na plateia, mas ao lado da fileira vazia de Lucas, Letícia sentava sozinha, gravando o vídeo e aplaudindo alto no auditório vazio. Bruno apenas curtira a postagem e continuara rolando. Não soubera que naquela noite Letícia levara Lucas para tomar seu sorvete favorito. E quando Lucas perguntara por que o pai não viera, ela prometera que ele viria quando não estivesse ocupado. Mas agora Bruno entendia que ela não estava esperando ele estar livre. Estava esperando estar livre dele. Bruno olhou para cima, os olhos terrivelmente injetados de sangue. Implorou a mãe para dizer onde Letícia estava e um jeito de contatá-la. Margarida levantou-se e caminhou para a cozinha, jogando por cima do ombro que Letícia bloqueara todos os contatos dele e descartara o número antigo. Antes de partir, Letícia dissera a Margarida que assim que resolvesse as coisas em Lisboa, retornaria por conta própria, e caberia a Bruno ver se ele sequer tinha o direito de ficar na frente dela. Então Bruno perguntou quando ela voltaria. Margarida parou na porta da cozinha, olhou para trás e disse para ele dar um palpite selvagem antes de fechar a porta. Bruno sentou sozinho na enorme sala de estar. O sol de São Paulo entrava pelas janelas, mas ele se sentia congelando. Pegou o telefone estilhaçado, conseguiu ligá-lo e viu a mensagem de voz que Larissa enviara na noite anterior. Apertou play repetidamente. Finalmente ligou para o número dela. Larissa atendeu, ainda usando a voz doce e chorosa. Reclamou de quanto sentira falta dele e perguntou por que ele não respondera. Bruno apertou o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Exigiu saber qual era a relação dela com Tiago. A linha ficou em silêncio mortal por 5 segundos. Quando Larissa falou novamente, o ato doce sumira, substituído por um tom frio e afiado. Zombou dele, dizendo que ele finalmente descobrira. Admitiu que Tiago era seu noivo e eles se casariam no mês seguinte. Passou os agradecimentos de Tiago pelos generosos bônus de fim de ano ao longo dos anos, que foram suficientes para a entrada da casa nova deles. O rosto de Bruno escureceu. Larissa continuou, soltando outra bomba. Ela nunca estivera grávida e nunca dormira com ele. Tinha nojo do perfume dele. Letícia apagara uma quantia generosa para interpretar um papel e ela pegara o dinheiro fácil. A voz de Bruno tremeu.
Perguntou se ela mentira para ele desde o início. Larissa riu alegremente, zombando por ele pensar que ela realmente se apaixonaria por um réptil de sangue frio como ele. Revelou que Letícia preparara isso por 3 anos. Desde a primeira noite em que ele ficara na casa de Larissa e não voltara para casa, Letícia começara a reunir evidências. Toda a transferência bancária, toda a reserva de hotel, todo o recibo de presente. Letícia tinha tudo. Mandou ele verificar as páginas de tendências e desligou. Bruno tentou ligar de volta, mas o número estava desconectado. Ficou paralisado por 10 minutos antes de pular, correr para fora da propriedade e pegar um táxi para o apartamento de Larissa. Quando chegou, a porta estava entreaberta, os armários vazios e todos os cosméticos sumidos. Na mesa de centro havia um envelope endereçado a ele. Dentro havia um cartão de débito e um bilhete. Este é o valor total que você gastou comigo em 3 anos. R$ 10 milhões. Letícia me disse para devolver tudo a você. Disse que não quer seu dinheiro sujo. Use para comprar um caixão para si mesmo. Bruno agachou na sala de estar vazia, esmagando o cartão de débito no punho. A tela do telefone dele de repente acendeu. Era uma notificação push de ex-CEO da Ventura Corporação demitido. Triângulo amoroso hilário, vídeo explícito de Bruno Ventura e Larissa Mendes. Ao lado da hashtag, havia um ícone vermelho de tendência. Bruno clicou. O vídeo principal tinha mais de 8 milhões de visualizações. Mostrava um homem e uma mulher entrelaçados em um quarto de hotel. O rosto do homem estava cristalino. Era ele. O ângulo da câmera estava perfeitamente posicionado de frente para a cama, capturando cada detalhe. Os comentários atualizavam rapidamente. As pessoas o reconheciam, zombavam dele por trair e torciam para a esposa tomar a empresa e chutá-lo para fora. O comentário principal dizia: soube que esse canalha usou fundos corporativos para financiar o caso. As ações da Ventura caíram 9% hoje. Investidores de varejo estão xingando ele. Ele pertence à prisão. Bruno jogou o telefone contra a parede, estilhaçando-o em pedaços. Encolheu-se no canto do apartamento vazio, tremendo na corrente de ar da janela. Estava acabado. Verdadeiramente acabado. Enquanto isso, a 12 mil quilômetros em Lisboa, Letícia fechou a aba do navegador, exibindo as notícias da demissão de Bruno, e tomou um gole de café. O consultor de óculos de aro dourado ao lado dela perguntou se ela vira os tópicos de tendência em casa. Letícia pousou a xícara e notou que fornecera o material bruto, então sabia o que havia por aí. O consultor riu, dizendo que passara a noite editando. Letícia agradeceu pelo trabalho duro, pegou o telefone, checou as hashtags virais e trancou a tela. Olhou para os picos nevados dos Alpes suíços adaptados, soltando um suspiro suave. Olhou para Lucas, que desenhava quieto, e disse que voariam de volta para o Brasil depois de amanhã. Lucas olhou para cima perguntando se iriam ver a vovó. Letícia acariciou a cabeça dele dizendo sim, e que também expulsariam as pessoas que não pertenciam aos cargos da família Ventura. Lucas concordou com um e voltou a desenhar uma casa grande com uma pessoa alta, uma pessoa baixa e um gato grande. Letícia sorriu para o desenho. Enviou mensagem para Margarida. Mãe, volto depois de amanhã. Por favor, marque uma reunião com todos os chefes das ramificações da família Ventura. Tenho algumas dívidas para acertar pessoalmente. Margarida respondeu imediatamente. Entendido. Letícia trancou o telefone. A neve nas montanhas do lado de fora estava banhada na luz dourada do pôr do sol. Na mesa à frente dela havia um mapa da distribuição de patrimônio corporativo entre as ramificações da família Ventura, com percentuais listados ao lado dos nomes. Destampou uma caneta vermelha e circulou vários nomes. Eram os parentes que haviam se aproveitado da empresa enquanto Bruno estava no comando, montando empresas de fachada para desviar fundos. Tinha pilhas de evidências provando que pegavam propinas. Letícia tampou a caneta e fechou a pasta. Olhou pela janela e sussurrou para si mesma. Bruno, você achou que isso era o fim? Isso é só o começo. Bruno ficou no apartamento vazio de Larissa a noite toda. Quando a aurora raiou, finalmente se levantou. Os joelhos tão rígidos que mal conseguia dobrá-los, encostou na parede e mancou para fora. O guarda de segurança do andar de baixo assustou-se com sua aparência e perguntou se precisava de uma ambulância. Bruno o dispensou
e cambaleou até a calçada. Pegou a carteira para chamar um táxi e percebeu que só tinha algumas notas amassadas. Contou. R$160. Seu cartão Black sumira, o suplementar estourado, as contas bancárias congeladas. Todo o dinheiro líquido que tinha no mundo eram R$160. De pé na rua A6, o vento frio o fazia tremer. De repente explodiu em uma risada amarga e agonizante, sentindo como se mastigasse vidro quebrado. Chamou um táxi e deu ao motorista o endereço dos pais. Sentou em silêncio, olhando pela janela. Enquanto dirigiam por um viaduto, viu um enorme outdoor anunciando o próximo lançamento de produto da Ventura Corporação. A embaixadora da marca era uma estrela em ascensão que ele assinara pessoalmente, mas impresso em negrito no anúncio estavam as palavras: Chief Executive Officer da Ventura Corporação, Letícia Drummond, liderando a nova era de glória. Bruno olhou para aquele nome por 3 segundos. O nome dela estava estampado no outdoor da empresa dele. Abaixo havia uma foto dela em um terno preto afiado, cabelo preso, olhando para a câmera sem expressão. A foto era deslumbrante, capturando até a pequena pinta na testa dela. Bruno passara por aquele rosto inúmeras vezes, mas nunca soubera que ela podia parecer assim, afiada, decisiva, irradiando a certeza absoluta de alguém no poder. O motorista do táxi olhou pelo retrovisor e anunciou que haviam chegado. Bruno saiu do devaneio, pagou a corrida e entrou na propriedade. Margarida comia o café da manhã, uma tigela de mingau e algumas frutas. Olhou para ele e perguntou se ele não voltara para casa na noite anterior. Bruno respondeu com sentou e perguntou sobre o status da empresa. Margarida pegou um morango e afirmou que Letícia emitira um memorando corporativo aquela manhã. Uma nova posição de CEO fora adicionada à sede e ela a preencheria. A antiga posição de Bruno ficara vaga pendente dos resultados de uma auditoria abrangente. Bruno perguntou o que estavam auditando. Margarida pousou o garfo e o encarou. Listou as faturas que ele assinara, os fundos de projetos que aprovara e a casa que comprara para aquela mulher usando o dinheiro da empresa. Toda a transação financeira durante seu mandato estava sob auditoria. Informou que a firma de auditoria independente que Letícia contratara era implacável. Afiara essa faca por 3 anos. Ele realmente achava que não encontrariam nada? A visão de Bruno ficou turva. Perguntou pela estimativa preliminar. Margarida disse que a restituição inicial exigida era de cerca de R$25 milhões, incluindo multas e danos corporativos. Sua responsabilidade pessoal se aproximava de R$50 milhões. Bruno deixou as mãos caírem sobre a mesa. Argumentou que toda despesa tinha faturas de projeto e razão contábil correspondente. Margarida o interrompeu, apontando que metade daqueles projetos eram contratos de fachada. Ele assinara a papelada um dia e os fundos entravam na conta de Larissa no dia seguinte. Os auditores rastrearam cada centavo. Toda a assinatura era de sua própria caligrafia. Ele não escaparia dessa dívida. O rosto de Bruno foi de pálido a cinzento. Lembrou seus anos no poder, assinando apressadamente qualquer documento que Tiago colocava na frente, sem nunca checar os livros, assumindo que sua autoridade o tornava intocável. Agora toda a assinatura era um prego em seu caixão. O telefone fixo da propriedade tocou. Margarida atendeu e passou o receptor para Bruno, dizendo que era para ele. Uma voz masculina profissional rígida pediu para confirmar que ele era Bruno Ventura, identificando-se como representante da equipe de auditoria da Ventura Corporação. Exigiu que Bruno submetesse uma declaração de ativos pessoais em 7 dias úteis para cumprir a auditoria pós-demissão. Bruno exigiu saber quem o autorizara a auditar seus livros. A voz permaneceu sem emoção, citando a seção 146 da Lei Corporativa e o artigo 37 dos Estatutos da empresa, confirmando que a acionista controladora iniciara uma auditoria forense completa. Aconselhou Bruno a cooperar para evitar processo legal imediato. Bruno bateu o telefone. Margarida o observou e disse para ele não descarregar a raiva no telefone. Lembrou que ele fizera isso consigo mesmo gastando todo aquele dinheiro em Larissa. Bruno afundou na cadeira, silencioso por um longo tempo. Finalmente olhou para cima e disse que queria ver Letícia. Margarida disse que ela retornaria depois de amanhã e ele poderia contatá-la pessoalmente.
mas avisou para não esperar misericórdia. Ela passara 3 anos montando essa armadilha. Não pararia só porque ele implorasse. Bruno não respondeu. Levantou-se e saiu. Margarida chamou atrás perguntando para onde ele ia. Disse que estava encontrando um advogado. Bruno pegou um ônibus para um escritório de advocacia em uma área nobre de São Paulo. O sócio-gerente, advogado Petrônio, era um velho amigo de faculdade com quem costumava beber. A recepcionista reconheceu Bruno, mas pareceu desconfortável, pedindo que esperasse. Bruno sentou no saguão por 1 hora antes de Petrônio finalmente entrar com um sorriso profissional apertado. Bruno foi direto ao ponto, pedindo que Petrônio o representasse em uma ação de divórcio e disputa de patrimônio. Petrônio inclinou-se para a frente, mantendo o sorriso, e avisou Bruno que sua esposa contatara o escritório ontem. Fornecera uma cadeia de evidências à prova de falhas, provando sua conduta marital grave, incluindo infidelidade, dissipação de bens conjugais e negligência emocional. Exigia que ele saísse com absolutamente nada. Bruno recusou com raiva, alegando que a empresa pertencia à família dele e ela não tinha direito. Petrônio deslizou uma pasta parda pela mesa. Continha o acordo de transferência de ações notariado assinado por Margarida Ventura, incluindo um adendo afirmando que a transferência era compensação sem custo pelos 3 anos de dedicação de Letícia à família. Era legalmente a prova de balas. Petrônio, abandonando o ato profissional, disse a Bruno como amigo que as evidências de Letícia eram impecáveis. De registros hospitalares de 3 anos atrás a filmagens de segurança de hotel, nenhum advogado conseguiria ganhar esse caso para ele. Bruno protestou que fornecera para ela por 3 anos e cada centavo que ela gastara era dele. Petrônio o interrompeu, revelando que os investimentos pessoais de Letícia haviam rendido retornos massivos nos últimos 3 anos. Além disso, a mesada mensal de R$ 250 mil que Bruno transferira para ela fora depositada em uma conta separada. Ela nunca tocara em um único centavo. Bruno ficou atordoado. Petrônio entregou um extrato bancário mostrando o saldo de R$ 9 milhões intacto. Depois revelou que ontem Letícia doara todo o R$ 9 milhões para uma instituição de caridade infantil em nome de Bruno. Petrônio adicionou um último detalhe. Letícia autorizara o escritório a lidar com a restituição dos R$ 10 milhões que Bruno gastara em Larissa. Larissa transferira os fundos de volta para a conta congelada de Bruno ontem. Bruno ficou do lado de fora do escritório de advocacia, o vento de outono bagunçando seu cabelo. 3 dias atrás, ele era um bilionário CEO com milhares de funcionários vivendo em uma mansão de R$ 75 milhões. Hoje tinha R$ 160 no nome. Pegou um ônibus para o bairro de Tiago. Precisava saber quanto Letícia pagara a ele para jogar esse jogo de 3 anos. Bateu na porta. Tiago abriu vestindo roupas casuais. Dentro, Larissa estava sentada no sofá cercada por convites de casamento. Larissa sorriu brilhantemente, dando-lhe as boas-vindas à sessão de planejamento do casamento deles. Bruno olhou furioso para Tiago, exigindo saber qual era a relação dele com Larissa. Tiago o deixou entrar, explicando que estavam juntos havia 5 anos. 3 anos atrás, quando Bruno queria uma companheira, Tiago apresentara Larissa. A única condição de Larissa era que atuaria, mas nunca faria nada real. Tiago lembrou Bruno que ele nunca tocara nenhum fio de cabelo dela, pois ela sempre usava sintomas de gravidez para evitá-lo. O rosto de Bruno perdeu a cor. Lembrou todas aquelas noites em que Larissa o afastara, alegando que o bebê chutava. Pensara que era normal. Tiago riu, zombando de Bruno por ser tão facilmente enganado. Letícia descobrira a natureza arrogante e questionadora de Bruno anos atrás. Apenas dera a ilusão que ele queria para que cavasse a própria cova. Bruno se lançou, agarrando Tiago pela gola e batendo-o contra a parede. Tiago não revidou. Apenas sorriu e o convidou a bater, lembrando que uma acusação de agressão o colocaria na cadeia por pelo menos 1 semana. O punho de Bruno tremeu no ar. Larissa levantou-se, dizendo a Bruno para acordar. Transmitiu uma mensagem de Letícia. Seu maior defeito fora acreditar que nunca estava errado. Culpar a Letícia por vender a casa e pegar o dinheiro. Mas se ele apenas tivesse voltado para casa para o jantar ou olhado para Lucas uma vez, não estaria nessa situação. Bruno soltou Tiago e deslizou pela parede do corredor,
enterrando o rosto nos joelhos, os ombros tremendo. Tiago suspirou, entregando a mensagem final de Letícia. Bruno passara 3 anos enrolando a amante, enquanto Letícia esperara em casa por 4 anos. Ela terminara de esperar e agora era a vez dele provar o que era ser abandonado. Tiago fechou a porta. Bruno sentou sozinho no corredor, pegou o telefone, navegando pela tela rachada. Notificações push inundaram, todas com seu nome, expondo toda a roupa suja que pensara ter escondido. Lentamente se levantou e mancou escada abaixo. Não sabia para onde ir. Sua mãe olhava para ele com decepção. Nem conseguia passar pela mesa de segurança na empresa. Tinha centenas de contatos no telefone, mas ninguém a quem ligar em uma crise. Saiu do complexo e ficou na rua. Pela janela de uma loja de conveniência, uma pequena TV transmitia o noticiário local. O âncora anunciou que o ex-CEO da Ventura Corporação fora demitido por conduta grave e seus ativos congelados. Bruno viu seu próprio rosto na tela, acompanhado da legenda "Queda espetacular do herdeiro bilionário". Lembrou a entrada do diário de Letícia. "Esperei 3 anos para você se virar. Quando ele finalmente o fizera, ela já se fora." Bruno sentou no meio-fio fumando meio maço de cigarros. Não se lembrava quando recomeçara a fumar. Seu telefone morreu. Passou a noite vagando sem rumo, eventualmente terminando em uma passarela pedestre, observando as lanternas traseiras dos carros abaixo. Ficou ali por 20 minutos antes de finalmente descer. Pegou um ônibus noturno de volta para a propriedade em São Paulo. Margarida deixara a porta destrancada e uma lâmpada fraca acesa na sala de estar. Bruno subiu silenciosamente, caiu na cama no escuro e ficou imóvel. Na manhã seguinte, vozes no andar de baixo o acordaram. Desceu e encontrou Margarida, Ricardo na cadeira de rodas e seu tio Roberto Ventura, que gerenciava seus próprios negócios paralelos. Roberto olhou para Bruno e exigiu saber o que estava acontecendo. Margarida explicou que Letícia retornaria no dia seguinte para assumir o controle total e planejava purgar o antigo conselho executivo e dissolver todas as empresas de fachada que os parentes usavam para sugar dinheiro da Ventura Corporação. Roberto bateu a mão na mesa, argumentando que aquelas empresas eram independentes. Margarida respondeu calmamente, apontando que aquelas empresas sobreviviam inteiramente sugando a cadeia de suprimentos da Ventura Corporação. Letícia tinha todas as evidências e oferecia 2 escolhas: dissolver voluntariamente e devolver os lucros desviados ou enfrentar os auditores forenses e acusações criminais. Roberto ficou furioso, gritando que Letícia era uma estranha sem direito de tocar no legado Ventura. Margarida o encarou, afirmando que Letícia era a acionista controladora e tinha evidências para arruiná-los todos. Lembrou Roberto das remessas ilícitas de aço que ele fizera no ano passado, calando-o instantaneamente. Bruno observou essa troca, sentindo-se incrivelmente distante. Aqueles parentes que antes se curvavam para ele só se curvavam ao título de CEO. Agora que fora despido dele, era apenas um pária inútil para eles. Roberto exigiu 2 dias para pensar. Margarida recusou, dizendo que ele precisava responder antes de Letícia retornar. Roberto saiu tempestuosamente. Ricardo murmurou algo da cadeira de rodas. Margarida inclinou-se para ouvir. Depois olhou para Bruno. Transmitiu a mensagem do pai. Não esperara que Bruno destruísse o império da família tão rápido. Sentiu como um soco no peito. Bruno saiu da casa, caminhou por 1 hora até chegar a um parque. Sentou em um banco observando patos em um lago. Lembrou Letícia pedindo para levar Lucas ao parque 3 anos atrás. Ele a dispensara. Ela postara depois uma foto de Lucas observando patos e Ricardo comentara como Lucas se parecia com Bruno quando criança. Bruno nem se lembrava se era o mesmo parque. Quando retornou à propriedade ao pôr do sol, um Mercedes preto estava estacionado na entrada. Um homem de terno cinza com óculos de aro dourado saiu. Era o advogado Andrade, conselheiro legal de Letícia. Entregou a Bruno um documento, o acordo oficial de divórcio. Estipulava que Bruno sairia com absolutamente nada. Se recusasse, ela processaria por divórcio com culpa. Bruno exigiu a guarda de Lucas. O advogado Andrade o calou, lembrando que o teste de DNA notariado provava que ele não tinha nenhuma reivindicação biológica ou legal sobre a criança. Andrade transmitiu uma mensagem de Letícia.
Ela lhe dera 3 anos. Ele os desperdiçara, e agora esperava uma resposta até o momento em que ela aterrissasse no dia seguinte. Bruno levou os papéis para seu escritório. Pegou os diários, relendo a linha sobre ela esperar 3 anos. Lágrimas escorreram pelo rosto. Finalmente entendeu. Assinou os papéis do divórcio, selando seu próprio destino. No dia seguinte, Margarida informou que o voo de Letícia aterrissaria às 15h. Bruno dirigiu para o aeroporto de Guarulhos. Ficou no saguão de desembarque, vasculhando a multidão. Finalmente a viu. Letícia, vestindo um trench coat bege, segurando a mão de Lucas. Ao lado dela estava um homem alto carregando uma mala infantil. Bruno o reconheceu instantaneamente. Júlio Braga, um colega de faculdade que sempre fora próximo da família de Letícia. Júlio brindara a eles no casamento e desaparecera. Mas agora estava ali parecendo parte de uma família com Letícia e Lucas. Bruno empurrou pela multidão e bloqueou o caminho deles. Letícia nem piscou. Disse a Júlio para levar Lucas para tomar sorvete. Júlio deu a Bruno um olhar desdenhoso, que claramente dizia que ele não tinha direito de estar ali, e saiu com o menino. Bruno exigiu saber o que ela queria, acusando-a de tomar sua empresa, sua casa e suas ações. Letícia ofereceu um sorriso frio e educado. Lembrou que o pai dele construíra a empresa e Bruno simplesmente a levara à ruína, perdendo 40% dos lucros. Esclareceu que vendera a própria casa. Sua mãe lhe presenteara as ações voluntariamente e doara toda a pensão que ele enviara para a caridade. Até o dinheiro que ele gastara em Larissa fora devolvido, não lhe devia nada. Bruno rangeu os dentes, perguntando sobre Lucas. Argumentou que criara o menino por 4 anos. Letícia cortou, lembrando do teste de DNA. Pediu que ele buscasse na consciência. Quantas refeições alimentara Lucas? Quantos banhos dera? Quantas histórias para dormir lera? O rosto de Bruno queimou vermelho. A voz de Letícia suavizou ligeiramente, mas permaneceu firme. Disse para ele lembrar como ela se sentira sentada sozinha na mesa de jantar centenas de vezes, enquanto ele estava fora com a amante. A voz de Bruno quebrou enquanto implorava para saber quem era o verdadeiro pai de Lucas. Letícia olhou nos olhos dele e revelou a verdade. Disse que Lucas era filho de um doador anônimo de esperma. Na noite em que Bruno estava no hotel com Larissa, Letícia tivera uma febre de 39 graus e acabara no pronto-socorro. Enquanto recebia soro, assinara a papelada para começar FIV. Escolhera não ter o filho de Bruno. Bruno ficou atordoado. Perguntou por que ela não contara. Letícia perguntou como ele teria reagido enquanto estava obcecado por Larissa. Ele sabia que ela estava certa. Teria forçado a terminar a gravidez. Afirmou que Lucas merecia uma família normal e Bruno nem sabia o aniversário do menino. Bruno agarrou o pulso dela, implorando por uma última chance, prometendo mudar. Letícia olhou para a mão dele, divertida. Perguntou como ele planejava mudar, quando nem sabia o que ela gostava de comer. Bruno desesperadamente alegou que ela gostava de doces. Letícia riu, apontando que Larissa gostava de doces. Ela os odiava. Removeu gentilmente, mas firmemente a mão dele do pulso. Disse que ele entendera errado 3 coisas. Não estava esperando ele mudar. Estava esperando reunir forças para sair. Lucas não era filho dele, e o casamento deles morrera na primeira noite em que ele ficara na casa de Larissa. Apenas levara 3 anos para planejar o funeral. Bruno desabou em lágrimas no meio do aeroporto. Disse que chorara por 3 dias enquanto ela chorara por 3 anos. Implorou por uma chance de compensar. Letícia olhou para ele e perguntou se sabia qual dia fora o mais difícil para ela. Fora o dia em que entrara em trabalho de parto às 13, dirigira sozinha para o hospital e suportara 5 horas de contrações agonizantes, enquanto ele ignorara 5 chamadas porque cortava o bolo de aniversário de Larissa. Bruno caiu de joelhos. Sussurrou. Desculpe. Letícia disse que aquelas palavras estavam 3 anos atrasadas. Virou-se e caminhou em direção a Júlio e Lucas. Bruno os observou se afastarem. Lucas olhou para trás e chamou. Papai. Letícia gentilmente virou a cabeça do menino para frente, dizendo para não olhar para trás. Bruno permaneceu de joelhos no piso de mármore, destruído. Eventualmente dirigiu de volta para a propriedade. Margarida mostrou um vídeo viral. Larissa postara publicamente. A internet zombava implacavelmente de Bruno como um tolo que fora enganado pelo esquema brilhante da própria esposa.
Margarida disse que seu tio Roberto e o resto da família haviam imediatamente cedido, concordando com os termos de Letícia para se salvarem, abandonando Bruno completamente. Bruno subiu para o escritório, leu os diários uma última vez e tomou uma decisão. Tinha que recomeçar. Candidatou-se a empregos e eventualmente conseguiu uma posição mal paga como despachante logístico. 3 meses depois, a sede da Ventura Corporação fora completamente reformada. Letícia sediou um grande evento de lançamento de produto e relatório trimestral na praça em frente ao prédio. Bruno ficou na borda da multidão, vestindo um suéter cinza simples, parecendo mais magro, mas muito mais centrado. Letícia deu uma apresentação impecável, durante o que, o tio Roberto de repente se levantou e a acusou de arruinar a cadeia de suprimentos. Letícia calmamente projetou evidências irrefutáveis do desvio de Roberto na enorme tela. Roberto, humilhado e desesperado, puxou um canivete e correu para o palco, gritando que a mataria. Bruno correu da parte de trás da multidão, derrubando o tio no chão e protegendo Letícia. Na luta, a faca cortou profundamente as costas da mão de Bruno. A segurança arrastou Roberto para longe. Letícia olhou para Bruno, respirando pesadamente, e agradeceu. Bruno conseguiu um sorriso fraco, dizendo que era a primeira vez na vida que protegera alguém. Letícia enfaixou a mão sangrando dele mesma. Bruno pediu que ela não o mandasse embora. Ela pausou, depois disse que ele podia ficar se quisesse. Após o evento, a multidão se dispersou. Bruno estava prestes a sair quando Letícia se aproximou e entregou um envelope. Dentro havia um cheque de 50 milhões. Disse que limpara a dívida de restituição com os auditores usando o dinheiro recuperado do tio dele. Disse que ele podia pagar devagar. Bruno olhou para o cheque, sorrindo amargamente, dizendo que poderia levar uma vida inteira para pagar. Letícia olhou para longe e disse: "Então tome seu tempo." Virou para Serre, depois pausou e mencionou que Lucas estava na sala verde brincando com Júlio. Perguntou se ele queria vê-lo. Os olhos de Bruno se arregalaram, lutando contra as lágrimas, e assentiu. Na sala verde, Lucas correu e abraçou a perna de Bruno, chamando-o de pai. Bruno caiu de joelhos, abraçando o menino com força. Lucas mostrou um desenho de uma casa grande com 3 pessoas, um homem alto, uma mulher de terno vermelho e um menino pequeno. Escrito em giz de cera estava: Mamãe, Papai e Lucas. Bruno dobrou cuidadosamente o desenho e colocou no bolso do peito. Prometeu visitar todo fim de semana e levar Lucas para ver os patos no parque. Letícia encostou no batente da porta, observando-os. Sua expressão era neutra, mas os olhos estavam mais suaves. Júlio perguntou se ela tinha certeza disso. Ela simplesmente respondeu: sem pressa. Bruno saiu da sala verde segurando a mão de Lucas. Olhou para trás para Letícia, perguntando se ela realmente o deixaria visitar todo fim de semana. Ela disse que dependia do humor dela, mas lembrou para emoldurar o desenho e não amassar. Bruno sorriu, um sorriso genuíno e esperançoso, e concordou. Enquanto Bruno e Lucas caminhavam para o sol de São Paulo, Lucas perguntou se ele ia embora novamente. Bruno entrelaçou o mindinho no de Lucas e prometeu que não iria a lugar nenhum. Ficaria bem ali e conquistaria seu caminho de volta para ele e sua mãe. No andar de cima, na suíte executiva, Letícia ficou junto à janela, observando o homem e o menino caminharem em direção a uma sorveteria. Júlio estava ao lado dela. Fechou as persianas, pegou o telefone e enviou uma mensagem para Bruno. Que horas você vem amanhã? Na rua, Bruno sentiu o telefone vibrar. Leu a mensagem, o sorriso se alargando. Digitou de volta 9. Vou levar Lucas para pegar aqueles croissants franceses que ele adora. Letícia respondeu com uma única palavra: sim. Bruno olhou para aquele sim, guardou o telefone no bolso e abriu a porta da sorveteria. A porta se fechou atrás deles, bloqueando o passado e abrindo para um completamente novo.